Isso, pronto. Obrigado, doutor Ricardo, pela apresentação. Prazer começar essa primeira discussão, esse módulo online, que espero que seja de bom proveito para todos nós, para a gente rever alguns tópicos, e especialmente dos estudantes mais jovens, dos residentes. Vi que tem residentes aqui da UEL também que estão online aí. Agradeço a audiência deles. E nós vamos falar hoje a respeito da hemorragia da prematuridade, diagnóstico e tratamento cirúrgico. Eu sou neurocirurgião pediátrico aqui de Londrina e declaro que não tem nenhum conflito de interesse. E esse é o plano geral da aula, né? Com 13 tópicos, em torno de 40 minutos, 59 slides. Então, a respeito da sinonímia, a hemorragia da prematuridade, também a gente encontra na literatura brasileira como hemorragia periintraventricular, hemorragia de matriz germinativa ou hemorragia subependimária. Então, principalmente para quem não está acostumado, a matriz germinativa, isso aqui é um cérebro, obviamente, de adulto, mas a matriz germinativa, ela involui, mas ela se localiza maiormente na região, na fenda do sulco caldo-talâmico, bilateralmente. E nessa região aqui, fenda do sulco, entre o caudado e o tálamo. Essa é uma visão de ultrassonografia. A gente vai falar muito sobre o modo B de ultrassom e de Doppler hoje também. Com relação, então, à matriz germinativa, é uma região densamente vascularizada e fonte de células gliais e neuronais que vão migrando radialmente até o córtex. Normalmente isso acontece entre a 10ª e 34ª semana de gestação. Ou seja, todos os prematuros abaixo da 34ª semana de gestação são mais suscetíveis a esse tipo de hemorragia. Especialmente quanto mais novos, mais suscetíveis, uma vez que essa camada ela é mais espessa. Então, em torno de 2,5 centímetros, entre a 23ª e a 25ª, e ela vai diminuindo. Na 22ª semana, em torno de 1,2, e praticamente não existe por volta da 34ª semana. Então, a gente vê essa tipo de hemorragia em até 50% nos prematuros que nascem entre 500 e 750 gramas, e 40% daqueles abaixo de 1,5 kg. Então, é uma sede de glioblastos, né, como eu disse, oligodendrócitos e macróglia. E essa vasculatura, ela é pobre em membrana basal, tem pouco estroma de suporte. Muitas vezes é só um endotélio vascular. E sabendo que esses cérebros têm uma alta regulação imatura, uma vez que eles são submetidos a uma hipóxia, uma baixa de CO2, uma baixa de O2, um aumento de CO2, isso vai sensibilizar demais esses vasos e aumenta em muito a chance de hemorragia com essas variações hemodinâmicas que ocorrem no período perinatal, né? Então, aqui uma demonstração da histologia do córtex cerebral, a camada mais profunda, e o caminho de migração das células até a sua colocação no córtex. Então, no córtex coronal, a matriz germinativa está aqui nessa região periventricular, então por isso que a hemorragia, muitas vezes chamada de hemorragia, quase sempre hemorragia peri-intraventricular, que ela é uma hemorragia ao redor do ventrículo e muitas vezes dentro do ventrículo, e obviamente compromete muito mais a parte motora das crianças em relação à colocação aqui da posição do homúnculo. Então, se há uma hemorragia da matriz germinativa, ela pode ficar estável ou pode progredir. Uma vez que ela progride, pode ir para a hemorragia intraventricular e se resolver se for uma hemorragia pequena. Uma hemorragia intraventricular pode levar a uma hidrocefalia aguda ou uma hidrocefalia pós-hemorrágica, tardia, com uma hidrocefalia compensada. Ou pode levar a uma hidrocefalia progressiva, uma atrofia cerebral. E essa hemorragia, se ela for maior e progredir, ela pode progredir inclusive com infarto venoso periventricular, infarto hemorrágico, que também pode resolver, mas ao mesmo tempo, progredindo mais, isso leva a hemorragia parenquimatosa. O grau vai aumentando, como a gente vai discutir posteriormente. E dependendo da forma de tratamento, isso pode se resolver ou pode levar ao desfecho pior deles, que é a porencefalia.
Então, essa imagem tirada do livro Neurocirurgia Pediátrica, editado pelo Dr. Ricardo Torello Machado, onde a demonstração assim, mais didática que eu encontrei sobre a classificação de papile para hemorragia intraventricular. Então, a hemorragia da matriz germinativa, nesse quadro A, hemorragia grau 1, hemorragia que fica encerrada, fica localizada dentro da matriz germinativa. Uma vez que essa hemorragia expande além da matriz germinativa e cai dentro da luz do ventrículo, sem causar dilatação ventricular, é o grau 2. Uma vez que esse coágulo ele é maior, ele já está obstruindo o primeiro forame de Mohn unilateral aqui desse lado, causando uma hidrocefalia. Essa é o grau 3, hemorragia periventricular, grau 3. Uma vez que essa hemorragia é mais intensa, com aumento da pressão venosa, você pode ter um infarto secundário, ou próprio infarto venoso secundário, ou próprio extravasamento do sangue para o parênquima, levando ao grau 4. E, obviamente, há uma progressão da morbimortalidade quanto pior for essa hemorragia. Como vocês podem ver aqui, risco de sequela neurológica no grau 4 em torno de 90%, em torno de 5% no grau 1, e ao mesmo tempo, a progressão da hidrocefalia. Né? Grau 4, 80%, 55% no grau 3, 20% no grau 2. Resumidamente, né, então, o que eu disse até agora, para a gente conseguir colocar como os graus da hemorragia da prematuridade, ela pode ser grau 1 ou grau 2, que a grande maioria delas vai ser reabsorvida. As hemorragias mais graves, grau 3 e grau 4, aqui faltou o grau 4, pode levar à compressão do complexo venoso peri-intraventricular e levar a um infarto venoso. Uma vez havendo infarto venoso, você pode ter aí nova hemorragia do infarto venoso causando grau 4, com mais debris hemorrágicos e hemosiderina, que inflama as granulações aracnoides, que vai causar mais hidrocefalia. Isso aqui acaba sendo uma bola de neve, mais hipertensão intracraniana, com compressão, com infarto venoso e mais hemorragia de novo. E a gente tem que atuar nesse meio aqui para a gente parar essa cascata de eventos que vão culminar, então, com a leucomalácia periventricular e com a uma atrofia cerebral, que é o que a gente não quer, que a gente precisa evitar para melhorar a qualidade de vida dos nossos bebês. Então, é importantíssimo essa avaliação à beira do leito com ultrassom. Então, todo neurocirurgião que trabalha com crianças deve ter isso em mão, seja próprio, seja presente no serviço onde trabalha. Esse é o ultrassom, o modelo de ultrassom que eu trabalho, eu tenho um ultrassom próprio desse, que carrego comigo em todo lugar que eu vou. Então, as grandes vantagens é um exame, então, à beira do leito, com zero risco de transporte, um exame que, obviamente, dispensa a sedação, muitas vezes, no máximo que você precisa de alguém ali, um auxiliar técnico de enfermagem te ajudando com CPAP, com respirador, segurando a cabeça do bebê. O exame que a gente faz em poucos minutos, a gente consegue ver anatomia e função ao mesmo tempo, uma vez que a anatomia é o modo B e a função a gente consegue testar com o Doppler, sabendo que tem vários trabalhos que têm mostrado um aumento dos índices, quando aumenta o índice Doppler velocimétrico, especialmente o índice de resistividade, você tem ao mesmo tempo aumento da pressão intracraniana, aumento da PIC. Então, o modo de ultrassom é um modo sem radiação ionizante, e a desvantagem é que ele é examinador dependente, precisa ter uma curva de aprendizado pelos pequenos detalhes aí, que muitas vezes, especialmente com relação ao Doppler, muitas vezes crianças menores a gente tem uma dificuldade maior de colocar o probe, o medidor do Doppler exatamente em cima do joelho da artéria, onde a gente precisa, e muitas vezes a gente é chamado para fazer exame para suspeita de isquemia, mas esse exame tem pouca definição para isquemias nas fases agudas. É um exame aqui, como vocês podem ver, feito à beira do leito, você pode fazer até com o tornozelo quebrado aqui, como eu estava na época. Então, equipe de enfermagem, como eu disse, para ajudar com posicionamento, medidas de apoio, exame rápido, sem sedação, sem contraste, o exame de Doppler funcional, aqui vocês conseguem ver aqui a enfermeira me ajudando. E essa aqui era uma hemorragia grau 3, ó, como vocês podem ver, tem dilatação ventricular, hemorragia dentro do ventrículo, e esse é uma das crianças da minha série. O importante do que, muitas vezes a gente lê laudo dos colegas radiologistas, e isso eu posso falar porque eu bato de frente com eles aqui, tudo numa boa. Eu fiz várias reuniões com praticamente todos os radiologistas que trabalham
aqui em Londrina com isso e eu tenho, eles acabam deixando eu trabalhar numa boa, que a gente conversa sempre muito abertamente. Muitas vezes a gente vê em laudos, né, ectasia ventricular. Essa é uma palavra que a gente, dentro da neurocirurgia, a gente não usa isso, né, especialmente na neurocirurgia pediátrica. Ou tem hidrocefalia ou não tem. Você tem que quantificar a hidrocefalia. E o índice rápido para a gente fazer isso, pegar a maior distância entre os dois cornos frontais, especialmente no corte mediano, onde apareça o terceiro ventrículo e os forames de Mohn. A gente pode fazer vários cortes, né? Essa aqui é uma tomografia, mas no exame de ultrassom, que eu vou mostrar para vocês, a gente faz um corte coronal mediano, onde a gente consegue ver ao mesmo tempo o terceiro ventrículo e os dois Mohn. E a gente pega a distância maior entre os dois extremos do ventrículo e a maior distância intracraniana. Essa fração tem que ser abaixo de 0,3, que é normal, ou seja, isso aqui tem que ser 1/3 de todo o volume cerebral. A hidrocefalia leve vai ser entre 0,3 e 0,4, moderada entre 0,4 e 0,5, hidrocefalia severa ou acentuada acima de 0,5. Índice ventricular, IV, ou índice de Evans. Ao mesmo tempo, depois saindo do modo B, a gente vai para o modo Doppler e a gente consegue fazer um estudo hemodinâmico cerebral em tempo real. E como eu disse, o aumento da pressão intracraniana está relacionado ao aumento do índice de resistividade. O índice de resistividade ele é calculado na maioria dos ultrassons, dos softwares modernos, é só a gente deixar programado no exame neonatal e ele vai nos dar automaticamente o valor. Antigamente a gente tinha que pegar a velocidade sistólica, menos a diastólica, dividir pela sistólica para a gente conseguir chegar nisso, dava um pouco mais de trabalho. E conforme vários artigos, inclusive vou mostrar alguns, que a gente pode fazer o exame simplesmente por cima da cabeça da criança, sem nenhuma pressão, que é o exame pré-compressão, e fazer uma pequena compressão de alguns segundos, simulando um aumento da pressão intracraniana sobre a fontanela e anotar o valor desse aumento e ver como que o índice de resistividade se comporta após essa rápida compressão. Esse é um dos trabalhos do nosso colega Dr. Ricardo, presidente da SBN, TED, e Dr. Hélio, onde ele discute e mostra vários assuntos relacionados à dopplervelocimetria. Não vou ficar muito para falar aqui hoje, mas basicamente é assim: a gente faz um corte sagital mediano no modo B, instala o modo Doppler e a gente localiza a marcação do probe bem no joelho da artéria pericalosa, e aqui ele está dando esse índice de resistividade de 0,85. O índice de resistividade pré-compressão normal é abaixo de 0,75, pós-compressão normal abaixo de 1. E na literatura também mostra que esse aumento ele não pode ser maior que 20%. Quando você tem um índice pós-compressão 20% maior que o pré-compressão, existe alguma forma de descompensação do controle hemodinâmica cerebral, sugerindo hipertensão intracraniana. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. A gente pega uma criança com hidrocefalia, com índice de resistividade pré-compressão marcando 0,89. A gente faz uma compressão. Como que a gente... uma vez me perguntaram num trabalho fora se eu tinha alguma forma de usar algum dinamômetro para fazer essa medida. Em nenhum trabalho tem isso. A gente procurar sempre ondas mais simétricas, entre 5 e 10 ondas simétricas, e fazer uma média desses valores que aparecem aqui. Então, essa compressão, mais ou menos 5, 10 segundos, conseguindo aqui 5, 10 ondas, e a gente tem, então, o valor pré-compressão, sem comprimir, e o valor pós-compressão. É claro que a gente tem que lembrar que essa compressão não pode ser muito exagerada, que isso, se o bebê estiver instável e for um bebê muito prematuro pela imaturidade neurológica, inclusive do sistema autonômico, você pode induzir uma bradicardia, até parada cardíaca, uma compressão fontanelar muito severa. Então, essa criança tinha 0,89 de pré, 1 de pós. Fazendo essa medida, isso aqui está aumentando 12% só. Então, apesar de você ter um aumento, esse é um exame normal para hipertensão intracraniana. Possivelmente, essa criança deve estar usando droga vasoativa ou ter uma comunicação interatrial ou algo parecido. Esse outro caso aqui
esse tem hipertensão intracraniana, uma vez que o índice pré de 0,74 ainda não está aumentado, mas o aumento é muito grande. E R pós, na média, está dando 1,05. Esse aumento é de 41%, considerando que o aumento normal é de 20%. Então, essa é uma criança que, se tiver com válvula, está com uma válvula descompensada. Isso aqui ajuda demais quando você tem sintomas de funcionamento de válvula intermitentes, onde você não tem certeza absoluta se a tomografia não está muito diferente da anterior, ou a ressonância que você fez atualmente não está muito diferente da anterior, os sintomas são intermitentes. Então, o exame do Doppler, do ultrassom, nos ajuda demais, porque é uma medida indireta da pressão intracraniana, de como, melhor ainda, de como está se comportando a pressão intracraniana. Esse um outro exemplo de um aumento compensado é um IR pré já aumentado de 0,78 e um IR pós já aumentado, quando a gente faz essa diferença, que está dando 18%, abaixo de 20%. É um paciente compensado, no entanto, precisa ser visto mais vezes, que ele pode, no caso, ir a descompensar. No exemplo, então, de hemorragia periintraventricular grau 1, é hemorragia que está localizada absolutamente na matriz germinativa. Ela desvia um pouquinho o ventrículo. Muitas vezes pessoas que têm menos experiência confundem a própria matriz germinativa, porque a matriz germinativa no ultrassom, ela tem uma hiperlucência no ultrassom, mas na grande maioria das vezes você tem um desvio do ventrículo. Isso aqui faz a diferença entre uma matriz germinativa normal e uma matriz germinativa que acabou de sangrar. Então, na grande maioria das vezes, esse detalhe tem que ser atentado, especialmente no corte coronal. Então, essa aqui é hemorragia grau 1. Hemorragia grau 2, você pode ver aqui, com azomio, uma hemorragia de matriz germinativa bilateral, com sangue dentro do ventrículo, e aqui eu fiz o cálculo, esqueci de colocar aqui, mas fiz o cálculo, e esse índice ventricular não estava aumentado, não estava maior que 0,3. Então, hemorragia grau 2. Essa é uma hemorragia grau 3, uma hemorragia de matriz germinativa bilateral, com sangue dentro do ventrículo e ventrículos alargados. E, obviamente, uma hemorragia grau 4, com dilatação ventricular e extravasamento de sangue para o parênquima. Antes, né, o que a gente poderia fazer para prevenir? Existem alguns trabalhos um pouco controversos quanto a essas medidas, mas, obviamente, né, otimizar o atendimento da gestante de risco, evitar a prematuridade. Por mais que a gente tente evitar a prematuridade, isso é uma doença endêmica mundial, isso não importa o índice IDH da cidade ou do país. Você vai sempre ter prematuros nas UTIs neonatais. É possível fazer, então, glicocorticoides nas mães que estão prestes a ter trabalho, ou que estão em trabalho de parto prematuro. Vitamina K é importante, e sempre que possível a cesárea, para fazer uma coisa mais rápida e com menos sofrimento. É muito importante, a maioria dos hospitais maiores já tem intensivista pediátrico na sala de parto. A gente sabe que, antigamente, muitas vezes o próprio obstetra ou anestesista ou enfermeira que tinha que fazer esse atendimento do RN na sala de parto, um intensivista pediátrico na sala de parto vai conseguir fazer manobras de ventilação de pressão positiva, mais hábeis, mais rápidas, evitar hipotensão, hipoxemia, hipoglicemia, evitar o estresse físico do recém-nascido, corrigir as coagulopatias depois diretamente. A gente tem visto aqui nos nossos hospitais, nós chegamos a ficar aí 6, 7 meses sem nenhuma hemorragia grave. Ou hemorragias muito graves, de bebê que nasciam com 23 semanas, mas os que nascem mais viáveis, entre 25 e 32, 33 semanas, conseguimos chegar aí, desculpa, com o intensivista na sala de parto, sempre que possível, praticamente 6 meses sem nenhum caso de hemorragia periintraventricular grave aqui no nosso serviço. Dá licença, pessoal. E com relação ao quadro clínico, então, da hemorragia da prematuridade, a gente tem que fazer uma busca ativa desses casos, porque ele é silente na primeira semana. E os sintomas mais comuns a partir do 5º dia é uma súbita alteração de sinais vitais, porque por menos que aquele sangue saia, que vá para o terceiro espaço, vai ser um sangue que, obviamente, né, no pool sanguíneo da criança, o sangue vai fazer falta, vai levar a bradicardia,
apneia, queda significativa de HB e HT. Muitas vezes o HB cai para 5, 6, com uma hemorragia que nem é tão significativa assim. Então, isso tem que ser valorizado. Muitas vezes, nos casos, depois da primeira semana, é mais raro a gente ter fontanela tensa e abaulada. Os sintomas mais comuns são esses primeiros. Não se deve esperar fontanela tensa, abaulada, ou aumento de PC, ou que a criança tenha convulsões, para que a gente procure a hemorragia pré-intraventricular nos prematuros. Mais tarde eu vou falar sobre o nosso protocolo, mas algum tempo atrás era se feito a acetazolamida, e hoje a maior parte dos trabalhos não recomenda que se faça a acetazolamida. A furosemida, então, para baixar a pressão intracraniana, como diurético, ainda é controverso. Alguns serviços ainda lançam mão das funções lombares, especialmente pacientes que estão muito graves e estão sem condição de ir ao centro cirúrgico, a plaqueta muito baixa, que tem mais risco a cirurgia do que para a punção. E a punção transfontanela é uma medida extrema. Com relação ao tratamento cirúrgico, então, existem algumas opções de tratamento cirúrgico, e esse é um trabalho recente, multicêntrico, prospectivo, para estudar o tratamento cirúrgico das hemorragias, da encefalite pós-hemorrágica. É um trabalho capitaneado pelo Tomali, lá de Berlim, com vários colegas conhecidos, inclusive o Dr. Sérgio está entre eles aqui. O Dr. Sérgio está aí na aula. Obrigado pela audiência, Dr. Sérgio. E esse trabalho, esse aqui foi um artigo inicial apresentando o trabalho. E esse trabalho, então, ele vai inicialmente separar por idade, sexo, o grau da hemorragia, o quanto prematuro, os resultados de ultrassom, e separar com relação aos tratamentos que se tem, então, que é a ventrículo subgaleal, o shunt ventrículo subgaleal, derivação ventrículo subgaleal, o reservatório, o ventrículo atrial device, que é o reservatório de Omaia, a derivação ventricular externa e a lavagem endoscópica, né, a neuroendoscópica lavagem ou brainwashing, como prefere o Dr. Sérgio. E essas crianças são seguidas em até 60 meses de follow-up, e para se ter um resultado depois, então, isso foi a apresentação do trabalho. Hoje, o que a gente faz menos é a derivação ventricular externa. Alguns serviços no Brasil ainda fazem, mas é um risco muito maior de infecção, uma criança prematura com catéter, e que muitas vezes a gente não tem controle dessa DVE. Todo mundo que está acostumado com DVE sabe todos os tipos de problemas que a DVE traz, então eu procuro não usar. Com relação ao tratamento neuroendoscópico para a hemorragia intraventricular, me agrada demais a ideia. No entanto, eu não tenho feito ainda por uma questão de operacional, tamanho do endoscópio, disponibilidade a todo tempo, né? Não adianta fazer só para alguns, você tem que fazer, se for fazer um trabalho, acho que tem que fazer para todo mundo que a gente puder fazer. Então, a gente não tem um endoscópio adequado para criança de 600, 700 gramas. E tem a questão da anestesia, acho que depois o Dr. Sérgio poderia comentar a experiência dele com relação a isso aí. O que a gente mais vê na literatura, então, com relação ao tratamento cirúrgico, é a comparação das duas técnicas, que é da derivação ventrículo subgaleal e do reservatório ventricular reservatório de Omaia. Especialmente para os mais novos, especialmente os residentes que não estão acostumados, a gente faz uma punção no ponto de Kohler, naturalmente como uma derivação externa, e deixa o catéter, disseca o espaço subgaleal, deixa o catéter preso ao espaço subgaleal, para que esse líquido drene para cá, uma vez que muitas vezes a gente tem essas crianças que precisam ser tratadas temporariamente, inicialmente, e não tem condição de ser submetidas a um tratamento definitivo. Então, agora eu vou citar vários trabalhos que comparam as duas técnicas, né? Esse primeiro aqui, então, o trabalho de São Luís, do grupo de São Luís, e que ele conclui, então, que tanto o subgaleal quanto o Omaia, são relativamente equivalentes em termos de segurança e eficácia, e com a taxa de dependência foi um pouquinho maior no grupo do subgaleal, 66% contra 75%,
mas o estudo não teve poder significativo para detectar uma diferença estatisticamente significante. Esse outro trabalho, que comparando de novo os dois devices numa meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise, e ele dizendo então que tem evidências que sugerem que na subgaleal são necessárias menos punções. A gente faz a subgaleal para ele fazer uma drenagem contínua, constante, e o reservatório de Omaia tem que ser puncionado todo dia. Eventualmente, o subgaleal que tem o reservatório, às vezes precisa ser puncionado também por uma insuficiência do espaço subgaleal. Mas tem essa evidência que ele é manuseado menos. Mas a meta-análise não mostrou outras diferenças significativas entre infecção, obstrução e necessidade de mais cedo ou mais tarde de elevação peritoneal. Então, ela diz que não existem dados suficientes para sugerir superioridade de uma com relação ao outro. Por outro lado, esse outro trabalho aqui do grupo de Nova York, Wang, Caminho e do Dr. Jorge Diallo, diz que os pacientes tratados com a medicina subgaleal, eles precisaram de menos, de novo, manuseio do líquor, né, e acabaram ficando mais tempo, levaram mais tempo para precisar do shunt. E por isso, por levar mais tempo para precisar do shunt, conseguiram ser submetidos a DVP com peso maior. Isso pode resultar num efeito melhor da DVP, que a gente fazendo mais tardiamente com uma criança maior, que a DVP possa funcionar melhor, talvez os pacientes de subgaleal comparado aos pacientes com reservatório de Omaia. Esse outro trabalho grande, um grupo multicêntrico, onde 145 crianças prematuras entraram, e dessas 102 foram para algum procedimento temporário, 36 ventrículo subgaleal e 66 com reservatório de Omaia. E como que foi a inclusão deles no trabalho? Toda criança menor de 1,5 kg, com grau 3 ou 4, com pelo menos 72 horas de vida, e o índice de Evans maior que 0,5. Então, todos entravam no trabalho, e índice de Evans maior que 0,55, mais bradicardia ou pelo menos 2 desses 3, bradicardia ou suturas afastadas ou bulge de fontanela, vai para o tratamento. É bem parecido com o que a gente usa. E a curva de Kaplan-Meier para temporização é um pouco melhor para o subgaleal do que dos pacientes usando o reservatório. E então aqui acabou que eles não observaram diferença na proporção das crianças que foram para conversão permanente para o shunt entre o reservatório e o subgaleal. E aí, devido a esses resultados, aparece que não ser tão necessário fazer outros trabalhos randomizados. Esse aqui é a minha experiência. Isso aqui é uma incisão um pouco mais aumentada, aí, só para dar uma noção maior. Eu prefiro fazer essa incisão em S, que aí eu consigo dissecar melhor e fechar melhor o espaço, porque fazendo uma incisão pequena, muitas vezes eu não tenho tanto espaço para dissecar bem o subgaleal e o catéter não fica tão bem acomodado, e de início eu tive 2 ou 3 casos que romperam a pele, que a pele prematura é muito pequena, né, muito fina, muito fina. Então, fazendo uma incisão em S como essa aqui, né, centrada no ponto de Kocher, a gente consegue dissecar melhor o subgaleal e fazer um fechamento mais estético também depois. A punção, uma técnica rápida.
E eu faço essa adaptação para os nossos casos aqui. Eu uso esse catéter nacional, o catéter ventricular, a gente implanta esse catéter, e aí eu conecto esse sistema e eu faço um corte aqui retirando a válvula. O ideal é que a derivação do subgaleal seja sem válvula, avalvulada, uma vez que a gente vai ter um conteúdo de debris, de sangue, de proteína muito alto, né? E assim a gente consegue um pequeno distal, pequeno e de silicone suficiente para que não rompa a pele, que fique acomodado em crianças pesando 700, 800, abaixo de 1 quilo, a grande maioria. Aqui a gente tem um pequeno reservatório, que nos primeiros dias eu peço para a equipe de enfermagem fazer algumas massagens para que se permita que esse sangue, que esse líquor cheio de sangue consiga manter o fluxo adequado aqui dentro. E se necessário, depois de um tempo, a gente pode funcionar esse reservatório também, né? Isso depois de alguns dias, a criança fica com bulging. Muitas vezes, alguns colegas que não gostam muito da técnica dizem que isso deforma a criança, mas depois de um tempo, isso some completamente. Não tive nenhum caso na minha série que ficou com algum tipo de problema estético com relação ao bulging. Os pontos preferencialmente separados de nylon, porque a gente usa pontos reabsorvíveis, isso pode aumentar a chance de fístula, contando que esse paciente vai ficar bastante tempo internado. E essa é claro que o paciente, por mais que ele melhore, eu nunca dou alta para esse paciente antes aí de pelo menos, isso está absolutamente cicatrizado em 15, 20 dias. Eu acompanho todos os dias para ver se não tem nenhuma forma de fístula. Muitas vezes a gente tem que ressuturar, fazer uma busca ativa mesmo, se não há nenhum tipo de fístula, porque a gente não quer que tenha nenhuma forma de infecção. Esse aqui é um paciente que já tinha ido para casa, tinha dado alta para casa e manteve a hidrocefalia, precisou ser convertida a DVP. Então, como que é feita essa conversão, que é o meu protocolo? Peso mínimo de 2 quilos, precisa ter 2 culturas de líquor negativas, proteína abaixo de 1.000, especialmente eu prefiro, quando possível, dar alta para essas crianças, ficar pelo menos 15 dias em casa. Tem que ter um bulge presente, né? O ultrassom mostrando a chance de dependência, e para a gente retirar, para o paciente ficar sem, quando que eu sei que ele não precisa mais? Ausência de um bulge significativo, uma fontanela normotensa, um PC dentro da faixa esperada, os ultrassons seriados concordantes. Eu espero essa criança crescer também. Eu não faço essa criança, faço com peso mínimo de 5 quilos para evitar maiores complicações, especialmente respiratórias, de anestesia, etc., sem anemia ou outras comorbidades. Essa cicatriz que fica no aspecto de retirada, depois quando o paciente não precisa, e qual que é o protocolo que eu uso aqui, então. Então, o recém-nascido, que esse aqui eu já está em vias de ser publicado. O recém-nascido pré-termo, abaixo de 34 semanas, ou abaixo de 1,5 kg. O ultrassom deve ser feito entre o 3º e o 5º dia. Quando a gente tem um resultado de hemorragia periintraventricular grau 1, eu repito o exame antes da alta e faço um controle de PC cada 3 dias. Hemorragia grau 2, PC a cada 3 dias, hemorragia grau 3 ou grau 4, PC diário. E ultrassom semanal ou antes, se piora neurológica. Qual que é a piora neurológica? A apneia, piora clínica neurológica, né? Queda de HB, convulsões, ou aumento, bulging de fontanela, ou aumento do perímetro cefálico. E se essa criança tem índice ventricular, esses sinais, índice ventricular acima de 0,5, derivação ventrículo subgaleal. Se ela tem índice ventricular entre 0,3 e 0,5, mas com IR aumentado, como mostrei para vocês, índice de rede tributária aumentado, derivação ventrículo subgaleal. Então, a minha série de casos, já estamos terminando, entre julho de 2015 e abril de 2019, 22 casos foram operados, todos grau 3 ou grau 4, 58% sexo masculino, a idade gestacional mediana de 28 semanas, varia entre 23 e 32, peso médio de 985 gramas, variando de 685 a 1.235, e o tempo médio que o paciente ficou com a subgaleal foi de 61 dias. E análise geral dos resultados, então eu considerei bom, excelente, o Glasgow Coma Scale entre 4 e 5, pobre entre 3 e 2 e morte, obviamente, tive 2 casos, então 36% de pacientes que estão mais debilitados e 54% dos pacientes que estão
com desenvolvimento neuropsicomotor absolutamente normal. Dentre os casos, então, 30% precisou diretamente do shunt, e outros 20% estão com shunt, mas precisaram de acesso, alguma forma de acesso endoscópico, seja septostomia, terceira ventricostomia, fenestração de cistos, e 50%, 11 desses 22 estão livres de shunt. E eu tive aí 28% de infecção e 72 pacientes com infecção em líquor positivado e 72% de pacientes sem infecção. O que a gente conclui, então, encerrando, que toda UTI neonatal que se propõe a tratar neonatal precisa de um protocolo, não seria de derivação, um protocolo de tratamento, aqui está errado, um protocolo de tratamento da hemorragia intraventricular, para diagnóstico e tratamento da hemorragia intraventricular. E preferencialmente optação à beira do leito, evitando deslocamentos, como já discutiu. É muito importante a multidisciplinaridade. A gente está sempre em contato, né, com os pacientes, com os médicos da UTI neonatal, pessoal da enfermagem, a gente fica muito próximo, muitas vezes as enfermeiras sabem mais de como vai indo o bulging do que os próprios médicos plantonistas, diaristas ali, né? E nesse caso, obviamente, né, uma melhoria da assistência, vai ter melhor sobrevida, e com a melhoria da assistência, né, que a gente está tendo maior sobrevida e está tendo mais casos de hemorragia intraventricular. E com ultrassom a gente consegue fazer essa busca ativa de complicações, a gente consegue saber o paciente que vai complicar. Fazendo ultrassom entre o terceiro e o quinto dia, a gente descobre aquela hemorragia antes dela ter sinais e sintomas. E você já passa para o intensivista, para a enfermagem, que eles já começam com o protocolo de manipulação mínima, isso melhora muito a evolução. E lembrando sempre, né, que o aumento de PC e amolamento de fontanela são sinais tardios. Quando isso acontece, já desregulou, já perdemos a chance de tratar com sucesso os pacientes. E, obviamente, o objetivo final é conseguir uma maior sobrevida, livre de sequelas, com maior inclusão social e profissional. É isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Vamos às discussões. Alexandre, Sim. Muito obrigado pela aula, a saber fazer e a conseguir sempre fazer isso, né? No nosso serviço, o Leopoldo, que trabalha comigo, ele também faz a sua função, ele acompanha essas crianças com ultrassom, e aí vai uma mensagem para todo mundo tentar realmente ter essa habilidade com ultrassom. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que você colocou que vão existir sempre prematuros, né, independente do que seja, mas a nossa atenção hoje neonatal está fazendo com que crianças que antes eram inviáveis, elas se tornam hoje viáveis, né? Sim, então, sem dúvida. Cada vez mais a gente vai ter crianças. Mas você colocou outra coisa interessante também, que eu já vi, por exemplo, comentar do Benício, que está aí nos assistindo, pelo menos estava, que tem diminuído um pouco a incidência dessas crianças. Você colocou isso, ficou aí 3, 4 meses, não foi isso? Eu fiquei uns 4 meses, ou tinha casos muito graves, né, que já nasciam, que chegavam nascendo com 23 semanas, ou que já nasciam com hemorragia grau 4, mas aqueles casos que a gente percebe que o que faz a maior parte dos hospitais aqui já tem, é obrigatório que seja intensivista. Ali não pode ser o pediatra comum que recepcione especialmente a criança que vai nascer prematura, obviamente, né? Então isso faz muita diferença. E além disso, o diagnóstico precoce, porque muitas vezes a gente eu passo a rotina, né? Vou fazer a rotina do exame. Não, esse menino nasceu com 25 semanas, 24 semanas, mas ele está bem. Está no 5º dia, está bem, não teve nada, está ótimo, mas você coloca o ultrassom, em 3 segundos você vê uma hemorragia enorme, uma hemorragia grau 4 enorme, que vai começar a causar problema. Então, isso é um outro fator importante, porque ele nem está, muitas vezes, em manipulação mínima, porque ele não está lá com o peso abaixo do mínimo necessário, mas aí eles já começam a fazer, isso melhora lá para frente, né?
o nosso resultado final. Então, vai aí, né, também uma dica, né, para a gente. Eu acho que nós também temos uma certa responsabilidade nisso, em mobilizar, né, para que essa assistência inicial a esse recém-nascido tão crítico seja melhor, né? A gente realmente tem notado uma diminuição na incidência desses casos graves. Vamos dizer, uns 2 anos atrás era assim constante e hoje não tanto. E você colocou bem que depois que a hidrocefalia se instala de uma maneira importante, começa uma cascata de eventos que muitas vezes você não consegue mais ser eficaz na bola de neve, vai exatamente, indo. Aquela coisa vai sempre, né? Índice de Evans, né? A despeito de ser básico, mas é o que a gente precisa saber, né? E como eu te falei, a gente acaba brigando com os radiologistas nesse respeito, porque o pessoal coloca lá ectasia ou aumento do sistema ventricular, mas a gente precisa de um valor, né? Especialmente se a gente está vendo o laudo do exame, né? Muitas vezes e a vantagem do ultrassom é de ser dinâmico, né? Você vê hoje, você vê amanhã, não é a mesma coisa, né? Seja pela imagem ou seja pelo Doppler, você vai ter, enfim, dados muito confiáveis, né? E muito dinâmicos, né? Sim. Em relação ao tratamento, eu acho que o tratamento medicamentoso, a gente vê, não é eficaz realmente, né? Seja acetazolamida, seja furosemida, não é isso que faz a diferença, né? Não é isso. No nosso serviço, há ainda uma experiência com punção lombar, né? Então, algumas crianças, principalmente, talvez não grau 4, mas menos graves, faça a punção lombar seriadamente ou de acordo com a necessidade, e com isso há uma impressão que se consegue de alguma maneira controlar a hidrocefalia. Não sei qual seria a sua visão a respeito disso. Eu fiz muita punção lombar, sabe? Eu não sou muito fã não, sabe? Entendi. Eu prefiro, por exemplo, se eu vejo uma hemorragia grau 3, né? Aquela hemorragia que tem dilatação, mas ainda o paciente não é o paciente ideal para ser operado. Porque o que acontece? Não é sempre que você tem, às vezes você tem uma hemorragia já com o ventrículo um pouco mais dilatado, com o forame fechado, então você pode ter um risco de herniação ali. Então, talvez o grau 2 e tal, mas às vezes o grau 2 não vai piorar tanto. Então, eu tive uma época que eu fazia, eu via, muitas vezes você vê, é difícil diferenciar o acidente, é diferente do adulto, né? No adulto você diferencia fácil, ou da criança maior, quando você acidentou a punção lombar ou não. Agora, o bebê tem aquele plexo venoso epidural mais ectasiado, e muitas vezes sangra ali, você não sabe se é uma posição mais difícil, né? Que você está lavando ou se é uma coisa de acidente mesmo, né? Mas se você não consideraria proscrito? Não, proscrito não. Entendi. Acho que essa é uma coisa que pode ser feita, assim, sem dúvida. Quanto ao tratamento, Alexandre, então eu acho assim que é uma coisa interessante para a gente discutir. Eu acho que nós temos 2 métodos muito ruins. A DVE, você colocou bem, todos nós temos experiência com DVE e no contexto do prematurinho tudo é pior ainda, né? E o reservatório, assim, eu venho de um serviço lá da residência onde se fazia muito reservatório, então assim, tem uma experiência acumulada muito grande. E quem faz muito reservatório acaba convivendo com muita complicação de reservatório. Então, você teve 2 casos, eu acho, de complicação de pele com a coisa. O reservatório, não incomumente, com 1, 2, 3 punções, você rasga a pele da criança e expõe o reservatório.
questão Isso de infecção, né? Isso é muito pouco falado, né? E assim, e a gente não tem padronizado um reservatório bonitinho assim para criança prematura. É meio com meio tem um grande, um menor e tal, e é um silicone meio duro, né? Exatamente. Então assim, até essa adaptação que eu faço, ele fica ali um timezinho distal, né? Pequeno, tal, mas eu sempre estimulo para que o bulging fique grande, porque se aquilo colabar, mesmo aquilo vai fazer uma pressão na pele. E vai querer e vai parar de funcionar, né? A gente tem que revisar depois. Outra coisa, você tem o efeito sanfona, né? De manhã você faz a punção, você diminui a pressão intracraniana. Blow-Meyer, né? Aí aumenta a pressão de novo, você diminui, aumenta a pressão, quer dizer... Alguns trabalhos, 2 ou 3 trabalhos na minha revisão aqui, eu vi, eles contam uma vantagem, que isso eu gosto da subgaleal, que ele pode permitir uma descompressão contínua. O fato. Da pressão intracraniana, não só no momento que você aspira. Né? Isso. Então, você imagina, o reservatório é isso. Então, 9 horas da manhã você está com a pressão alta, e imediatamente ela baixa, e na manhã seguinte ela está alta de novo. E não é só sangue que nós estamos tirando de líquor, né? Nós estamos tirando seringas inflamatórias aí que a gente nem conhece. Exatamente. Que são causadoras de inflamação e aumenta o risco de hidrocefalia tardia. Né? E outra complicação do reservatório, assim, técnica, é que ele é baseado naquelas válvulas antigas, eu não sei, alguns de nós utilizaram, né? Que era uma válvula que tinha um bulgezinho, que o catéter, a conexão com o catéter, ela fica debaixo da dura. Então, por vezes, quando você vai tirar, ela acaba o catéter ficando dentro do reservatório. Então, isso também é uma complicação. Sim. Né? E eu acho que não compete comentar sobre o que você explicou muito bem da derivação subgaleal. Você está de parabéns pela sua experiência, né? E, por fim, falando da endoscopia, antes da gente abrir para os outros colegas, eu não faço a endoscopia para a lavagem da hemorragia, né? Mas a gente faz com bastante frequência para as complicações da hemorragia, né? Ventriculite, né? Para lavar a ventriculite, no caso. Né? Eu gosto muito desse procedimento. Com bastante frequência. E outra questão, então, você colocou bem também o timing de colocar a válvula, descolonizar sempre que possível, né? Mesmo que você tenha que segurar alguns dias para fazer, se você puder dar alta para a criança, ela descolonizar. Isso é muito importante. E o que a gente tem conseguido ganhar tempo é com a coagulação do plexo coroide. Então, muitas vezes a gente faz a coagulação para ganhar 1 mês e meio, segurando até a válvula. Então, eram esses comentários que eu queria fazer. Tem algumas perguntas aí, né? Tem. Eu vou ver se eu pego elas aqui. Faz uma pergunta para você, Ricardiana. Num recém-nascido de muito baixo peso e com o líquor bom, se você pensaria numa derivação avalvulada. Ricardo, mas o que você considera até o muito baixo peso? Você está falando abaixo de 1,5 kg? Pega um RN aí entre 1 kg, 1,5 kg, que você já tem um líquor bom. Tá com hidrocefalia e já está com líquor bom. Que eventualmente você utilizou alguma dessas medidas aí temporárias, seja ela a derivação ventrículo subgaleal, o reservatório, enfim. E é aquele paciente que você tem, por exemplo, dificuldade com o líquor, assim, o líquor tá bom, mas a proteína tá aumentada, enfim, que você vai colocar uma válvula, pode entupir. Eu vou te contar da minha experiência. Eu já tive, nesse meu N aí, eu já tive situações assim de crianças que vão indo bem, que melhoram, fica com um bulge significativo, tem dilatação ventricular e estão aí com 1,5 kg e pouco. Eu deixo quieto, espero aquele bulge, porque se aquilo, se o bulge fica muito tenso, mas muito tenso, não tem para onde ir, eu até funciono o bulge um dia aqui, outro dia lá, e espero a criança ganhar peso. Porque a gente sabe que quanto mais maduro todo o sistema tiver, inclusive abdômen, peritônio, né, maior vai ser a chance da gente fazer menos trocas de DVP
nessa criança. Tem até uma outra pergunta ali para frente, que faz parte da mesma, que a Raquel pergunta outra vez, né, em colocar pacientes com mais de 1,5 kg ao invés de 2 quilos. Eu tenho visto trabalhos europeus falando isso aí, né? Não é 2 quilos, assim, acima de 1,5 kg. E eu acho que pode ser, dependendo do caso. Eu até o último que eu fiz, a criança tinha 1,8 kg. Chegou mais ou menos nisso que você falou. O líquor estava muito bom, ele estava com uma hidrocefalia, um bulging. A criança não estava conseguindo ganhar muito peso, porque teve hipertensão intracraniana, estava vomitando demais. Então, ela não passava de 1,800. E aí, eu costumo usar não a valvulada, eu uso uma baixa ou de extrema baixa. Especialmente, eu prefiro usar com algum sistema gravitacional, porque quando funciona bem, essas crianças vão crescer e vai fazer hiperdrenagem depois. Então, a minha preferência, quando eu posso, é usar de baixa, especialmente aí, drenando em 4 centímetros de água, 5 centímetros de água, e com algum sistema anti-sifão, antigravitacional, para que, quando funciona, dá certo, não ter os riscos da hiperdrenagem. O que eu queria fazer é que, assim, esses casos geram uma reação inflamatória intraventricular muito grande, né? E a gente tem que pensar, antes de tratar esses doentes, a gente tem que pensar o que vai acontecer com esse ventrículo depois, em termos anatômicos. Porque muitas vezes se transforma naquela hidrocefalia complexa, multiseptada, na maioria dos casos. E que, às vezes, uma válvula não resolve, né? Então, a vantagem que eu vejo na irrigação ventricular, no brainwash, seria a gente diminuir essa reação inflamatória o mais precocemente possível, né? Com isso, as septações, talvez, né? Na nossa experiência, isso realmente está acontecendo, essa hidrocefalia fica, entre aspas, menos complexa, o que facilita o tratamento depois. Né? O Dezena, eu acho que a grande questão é se isso realmente acontece. Lógico, você está notando na sua experiência, parece que sim, mas eu ainda estou esperando uma evidência científica que isso realmente acontece, né? Porque eu acho muito difícil a gente afirmar que isso tem acontecido. Na infecção, né? É mais provável, né? Sim. Aí lá para frente. Porque eu acho assim, é o que o Alexandre colocou bem. Não é um procedimento que você vai fazer numa criança. A gente tem uma pergunta da Patrícia. Deixa eu achar a pergunta aqui. A Paty. Vai não, Sérgio. Quem mais? O Peterson está perguntando sobre curso de ultrassom para neurocirurgião. Ricardo, você quer responder? Que a gente estava planejando? Não, eu estava pensando aqui, Alexandre, exatamente isso. O Peterson, espera um pouquinho aí que a gente está... Deixa passar a pandemia, que nós estamos pensando em... Ele mostrou isso muito bem, que ele faz o ultrassom, que ele acompanha essas crianças, mas nem sempre nós podemos fazer isso. O ultrassonografista não nos permite, porque nós não cobramos e o ultrassonografista cobra por esse exame. Então, não sei se você cobra. Você cobra já tiver uma boa facilidade que tem lá dentro. Essa taxa de infecção incomoda mesmo, né? Eu acho que mas a gente consegue... No meu celular também. Uma selfie. Peraí, que eu vou tirar também. Vou mudar a tela aqui, ó. Muda a tela. Na hora Boa. Beleza. Valeu, gente. Valeu, obrigado, turma. Boa noite. Obrigado. Parabéns, Alexandre. Obrigado, valeu. Obrigado por todo mundo. Até mais. Valeu.